Olá, começa agora o Tela 1 desta terça-feira, dia 9 de outubro. Ibope justifica o erro nas pesquisas de boca de urna. De acordo com o Instituto, a pesquisa não conseguiu acompanhar a velocidade de recuperação do candidato Gustavo Frutti. Já começaram os preparativos e as compras para o Dia das Crianças. As bonecas representam cerca de 40% das vendas do Dia das Crianças. Os problemas no sistema socioeducativo para jovens infratores. E uma entrevista com o produtor do filme Circular. Ele surge nessa ideia de ter 5 diretores, que eram amigos de faculdade, cada um dirigindo meio que um núcleo desse filme. Confira agora no Tela 1. As pesquisas do Ibope erraram nos seus resultados sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Curitiba. Por conta disso, o Instituto se manifestou com uma justificativa para o caso. O Ibope divulgou ontem uma nota oficial para justificar o erro em sua pesquisa, realizada um dia antes da eleição. De acordo com o Instituto, a pesquisa não conseguiu acompanhar a velocidade de recuperação do candidato Gustavo Frutti poucos dias antes da votação. O Ibope alega que todas as tendências foram captadas durante a campanha. Repórter Mônica Morim. Os consumidores estão aproveitando a semana para comprar os presentes do Dia das Crianças e as vendas devem aumentar em vários setores. O Dia das Crianças está movimentando a economia em Curitiba. O aumento nas vendas deve variar entre 5% e 15%. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Associação Comercial do Paraná, cada consumidor deve gastar em média 3% a mais do que gastou com presentes no ano passado. Números que animam lojistas e crianças. Eu quero ganhar um tablet por causa que eu gosto de tecnologia eletrônica. As bonecas representam cerca de 40% das vendas do Dia das Crianças. Elas e os carrinhos são procurados por ter um preço mais em conta. Por conta disso, tablets, celulares e computadores são deixados para as compras de fim de ano. Apesar das promoções, o consumidor continua buscando bons produtos a preços mais em conta. Olha, tem que pesquisar, mas tem uns preços que estão bem atrativos e no caso para ele mesmo eu vou comprar um carrinho. Eu achei o preço bastante interessante. Esta artesã tem 6 netos, 2 meninos e 4 meninas, e já definiu o que cada um deles vai ganhar. Então, para as meninas é boneca e para os meninos robô, porque eles gostam de robô. Eu já vi ali 2 robôs diferentes, eu vou levar robô. Mas na brincadeira de cortar custos, ganha quem unir o útil ao agradável. O orçamento está apertado e em vez de dar brinquedo eu vou dar roupa. Outra regra deste jogo é evitar endividamentos por causa destas compras. De acordo com a chefe de divisão judiciária do Procon, muitas das reclamações sobre presentes de Dia das Crianças são ocasionadas pela impulsividade na hora de comprar. Primeira orientação seria a pesquisa de preço. Aí a outra orientação também que é muito importante é para o pai verificar se a classificação etária, a faixa etária daquele brinquedo para aquele determinada criança. Isso vai estar no selo do Inmetro, né? Então o pai verificar se aquele produto contém o selo do Inmetro com a faixa etária adequada para aquela criança. Apesar da redução do IPI para carros terminar no dia 31 de outubro, as montadoras têm estratégias para atingir o aumento na venda de veículos até o final do ano. A venda de carros no Paraná deve aumentar em 3% em 2012, quando comparadas com 2011. Isso devido à expectativa de vendas para o último trimestre. As montadoras apostam no lançamento dos novos modelos e nas promoções de fim de ano que devem atrair a clientela. A alta na economia também deve contribuir para que este índice de 3% seja atingido. Repórter Juliano Gondim. O TJ-UFSC produziu uma série de reportagens sobre o sistema socioeducativo para jovens infratores. E a primeira matéria foi realizada em parceria com o Tela 1. Confira. No Brasil, mais de 58 mil adolescentes cumprem medidas socioeducativas, que variam de advertência à internação. A demolição do antigo Centro São Lucas em junho do ano passado trouxe alguns problemas para Florianópolis. Hoje, a falta de um local apropriado para internar os infratores faz com que cresça o número de irregularidades. Hoje os nossos adolescentes estão sendo internados distante de suas famílias, né?
contrariamente ao que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então esses nossos garotos estão indo para Lages, Chapecó, e muitos ainda cumprindo medida de internação definitiva em centros de internação provisória. É o que acontece no plantão de atendimento inicial quando não há vagas nos centros de outras cidades do estado. De acordo com a lei, eles poderiam permanecer no local por no máximo 45 dias. Em 1997, profissionais do Paraná que atuam no atendimento a jovens infratores vieram a Florianópolis para conhecer o sistema que era considerado referência ao país. 15 anos depois, o cenário é outro. As ruínas do antigo São Lucas refletem anos de falta de investimento em pessoal e estrutura física. E é aqui, neste espaço, na margem da BR-101, em São José, que vai ser construído o novo centro. Na avaliação do Conselho Nacional de Justiça, Santa Catarina é o 9º pior estado em políticas de atendimento ao adolescente em conflito com a lei. Agora são os catarinenses que têm a aprender com outros estados. Aqui em Curitiba, o projeto Adolescente Aprendiz atua de forma a dar condição para uma futura fonte de renda desses jovens, oportunizando a eles uma formação técnico-profissional. E para aqueles que fazem parte do projeto por estarem em conflito com a lei, é uma alternativa de evitar que eles voltem a cometer infrações. É uma forma válida, né, de dar uma resposta para esses jovens, né, de modo que eles se sintam, de um lado, responsabilizados pelos que eles fizeram, e de outro, que eles tenham lá concretamente uma alternativa à vida que eles até então levavam, para que eles possam poder, no futuro, né, para que eles possam acessar, como eu falei, níveis mais qualificados de emprego e aí não mais praticarem atos infracionais, que é o que realmente interessa para eles e para a sociedade. Criado em 2004, o programa já atendeu mais de 2.000 adolescentes. O projeto do novo centro da Grande Florianópolis segue recomendações nacionais e vai ficar parecido com unidades do Paraná. O orçamento da obra é de 12 milhões de reais, com recursos em parceria do Estado e da Presidência da República. Serão 70 vagas para adolescentes sentenciados e 20 para internos provisórios, com ginásio coberto, 2 quadras de esporte ao ar livre, área para cultos ecumênicos, além dos alojamentos, escola e biblioteca. Mas a construção deveria ter começado há 1 ano. Veja o que dizem as autoridades a respeito da demora. Isso depende da questão dos repasses financeiros, que é uma obra que vai ser feita em parceria com a União, depende de condição climática, depende de licença da Prefeitura. A gente tem a expectativa de que ela seja concluída no menor prazo possível, que seja 1 ano. Infelizmente leva um pouco de tempo, apesar da necessidade de ser premente. Em julho, o Estado fez um empréstimo no valor de 250 milhões de reais para o investimento no sistema socioeducativo. Mas o projeto do centro ainda passa por adequações e, enquanto isso, o problema se arrasta. Vamos falar do tempo. No Paraná, o dia amanheceu com poucas nuvens e o tempo ficou abafado em todas as regiões. Amanhã, a previsão para a capital é de um dia nublado e com chuvas. A mínima deve ser de 15 e a máxima de 29 graus. No litoral, não deve ser diferente e as temperaturas podem variar entre 20 e 25 graus. E hoje vamos conversar com Antônio Júnior, produtor do filme Circular, que estreia nesta sexta-feira. Olá, Antônio, tudo bem? Olá, tudo bom. Bom, gostaria que você começasse explicando um pouquinho sobre essa produção, que é uma produção um pouco diferente, né? São 5 diretores. Como que funcionou isso na equipe? Exatamente. Essa ideia surgiu porque a gente é da Escola de Cinema, né? Da Faculdade de Artes do Paraná, e os 5 diretores e os 2 produtores são de lá, éramos formando na época da faculdade. E já trabalhávamos juntos em diversas funções, um fazia fotografia, outro câmera, várias funções dentro do cinema, e daí já tinha feito alguns curtas e resolvemos vamos tentar arriscar num longa. E o longa, o Circular, ele surge nessa ideia de ter 5 diretores, que eram amigos de faculdade, cada um dirigindo meio que um núcleo desse filme, e no final esses núcleos se encontravam para contar uma história de 90 minutos, que seria um longa-metragem, né? Então meio que surge nesse formato, na época ainda de faculdade nossa. Antônio, além da questão da direção, que não é muito usual, né, você ter tantos diretores assim, tem a questão da forma que o filme foi viabilizado, o financiamento dele. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Aí depois que a gente teve o formato pronto, já tinha um roteiro, a gente resolveu aplicar o filme para alguns editais, para alguns fundos.
E a gente acabou sendo contemplado pelo fundo do edital do Ministério da Cultura, que é um edital para baixo orçamento, para filmes de baixo orçamento, longa-metragem, e que na época premiava 5 filmes do Brasil inteiro. Então a gente foi o premiado do sul do país, e os outros foram para o Sudeste, Nordeste, e foi bem legal porque foi um estímulo para a carreira já de 5 diretores iniciantes e 2 produtores também que estavam iniciando na área de cinema de longa-metragem, né? E você pode comentar um pouquinho, então, já que o filme só foi viabilizado através do edital e tudo mais, as dificuldades que o cinema nacional enfrenta, até pela questão financeira, né, de como viabilizar os filmes. Muitos filmes, muita produção nacional acaba encontrando problemas com isso. Uhum. Eu acho que hoje em dia a gente tem melhorado bastante a questão de fomento à produção de cinema para realizar filmes. O grande problema está na distribuição, que é o que a gente vai fazer agora circular, porque tem muitas salas, a gente não tem muitas salas, mas sei lá, são 2.500 salas no Brasil, mas que são dominadas, 90% delas, pelo cinema hollywoodiano, né? Então fica muito difícil encontrar um espaço para o cinema nacional, para o cinema brasileiro entrar nessas salas. Então falta mais incentivo, mais apoio nesse sentido de apoiar os filmes brasileiros para que eles entrem mais na sala e que eles não sejam as salas não sejam dominadas pelo cinema hegemônico hollywoodiano, né? Então acho que hoje assim o nosso maior problema no cinema brasileiro está muito relacionado com a distribuição, com a exibição dos filmes em sala de cinema. E você poderia contar um pouquinho para a gente sobre a questão do porquê Curitiba ter sido escolhida como locação, como cenário desse filme? Então, os 5 diretores, tem 4 diretores que são daqui, não, 3 diretores são daqui, 2 de fora, os 2 produtores são de fora, mas a gente se encontrou aqui. A gente se encontrou na faculdade de cinema, né? Todo mundo veio aqui para fazer o curso de cinema e TV, então não tinha outra forma como não fazer um filme aqui. A gente já estava envolvido com a cidade há algum tempo, estava fazendo filme aqui, já produzindo curta-metragem, média-metragem no estado do Paraná e principalmente em Curitiba. Então o longa foi meio que uma continuidade desse trabalho e não tinha como ser diferente, né? Todos os 7 que estavam envolvidos ali na produção principal do filme na cabeça eram daqui, então não tinha como a gente querer filmar em São Paulo, no Rio, sei lá, porque era muito nosso estar em Curitiba e fazer um filme em Curitiba. E como você vê o cenário local aqui em Curitiba de filme? Há pouco tempo a gente teve a estreia do Curitiba Zero Grau, do Eloy Pires, né? Que tinha também a cidade como cenário. Você vê que tem uma valorização da cidade no cenário nacional de filmes? A Curitiba está começando a aparecer? Curitiba ainda está dando seus primeiros passos, eu diria, na questão do longa-metragem. Curta-metragem a gente já conseguiu um certo espaço dentro dos festivais, mostras, mas no longa-metragem a gente ainda está engateando. Tanto é que, sei lá, o ano passado teve 1 ou 2 longas no máximo que estrearam. Esse ano teve 2, 3 agora que está estreando. Então ainda é muito pouco para um cinema como São Paulo, que já estreou, sei lá, 70, 60 filmes esse ano, né? Então acho que a gente está caminhando para chegar e ter uma cinematografia forte. Está havendo muito incentivo para isso, por parte da esfera pública e privada, isso está sendo interessante. Então, para finalizar, você poderia falar onde a gente pode encontrar mais informações sobre o filme e aonde ele vai entrar em cartaz a partir de sexta-feira? Tá, ele pode ter mais informação no site www.circularofilme.com e aqui em Curitiba ele vai estrear no Shopping Estação, no CIAI, no Shopping Cristal, no Itaú. E em São Paulo ele também vai estrear na Sala Frei Caneca do Espaço Itaú. E por enquanto é isso, pode ser que até lá sexta-feira a gente tenha ido algumas outras salas para confirmar. Tá certo, então, Antônio, muito obrigada pela sua participação no Tela 1. Obrigado. Bom, e termina aqui o Tela 1 de hoje. Participe com sugestões e comentários através do e-mail tela1@up.com.br. Amanhã estamos de volta. Até lá!